Glória a Deus. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo. Graças a Deus que nos dá vitória. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiel que fez a promessa. Ele não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Amém? Temos que confessar a palavra do Senhor. A Bíblia diz em Números 23, Deus não é o homem para que minta, e não mente, e nem o filho do homem para que se arrependa. Em Romanos 3 diz, o apóstolo Paulo diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. É impossível Deus mentir. Se Deus fez uma promessa, a palavra dele está em jogo. A palavra dele foi liberada. A palavra dele foi lançada. Isaías 55. Assim como o céu está acima da terra, assim são os pensamentos do Senhor. Está acima dos nossos pensamentos. Assim como a chuva que cai sobre a terra e para lá não torna, assim é a palavra que sai da boca do Senhor. Não voltará para ele vazia. É a palavra do Senhor. Se ele falou, ele cumpre. Ele honra a sua palavra. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e a faz produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Amém? A palavra do Senhor, ela é como uma chuva que rega a terra e ela vai produzir, brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Ela não voltará para ele vazia. Deus não é o homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 4, deixa uma palavra que Deus colocou no meu coração. Versículo 7 diz assim: temos porém este tesouro. 2 Coríntios capítulo 4 diz assim, verso 7: temos porém este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro. O Senhor usa de várias analogias e ilustrações em relação à nossa própria vida. Então Ele chama o filho dele de videira e nós de ramos. Nós somos os ramos que estão na videira. Ele também se vale do corpo humano, falando que a igreja dele é o corpo, ele é o cabeça. Nós somos partes do corpo, somos membros desse corpo. Ele também usa essa ilustração. Nós somos um vaso. Israel é um vaso na mão do oleiro. Nós somos vasos na mão do Senhor. E a Bíblia fala sobre vasos de honra e vasos de desonra e vasos de barro. Esses utensílios tão antigos, usado e fabricado para ser depositado água ou algum tesouro importante, um pergaminho, um papiro, uma escritura. Recentemente foi descoberta pelos arqueólogos alguns pergaminhos escondidos em cavernas e estavam escondidos dentro de vasos de barro. Nós temos esse tesouro, a Bíblia diz, em vaso de barro, porque ele conserva aquilo que Deus ele tem dado para mim, para você. Dentro desse vaso nós temos que conservar. E que tesouro é esse? Esse tesouro é a palavra. Mas antes de Deus depositar esse tesouro na minha e na sua vida, o vaso tem que estar pronto. Como diz o louvor da Cassiane.
Deus quer derramar um azeite nesse vaso, um tesouro nesse vaso, uma palavra nesse vaso, uma escritura nesse vaso, uma promessa nesse vaso. Deus quer derramar a sua presença nesse vaso. Mas antes de Deus se revelar e se derramar os seus tesouros, as suas pérolas, sua graça, sua virtude, a sua unção, o seu espírito, o seu mover, esse vaso tem que estar pronto. O louvor diz assim: se tem azeite, tem o vaso. Se tem o vaso, tem o barro. Se tem o barro, tem o oleiro. Se tem o oleiro, tem o preparo. Se tem o preparo, tem fornalha. Se tem fornalha, então tem fogo. E quando o crente passa pela prova, ele passa para receber um vaso novo. Jeremias 18, Deus fala para Jeremias: desce a casa do oleiro, Jeremias. E Jeremias desce a casa do oleiro. É isso? Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim, a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Deus está fazendo uma obra na minha e na sua vida, para derramar algo precioso. Quando o vaso estiver pronto, o tesouro é certo. Deus vai derramar um tesouro na sua vida. Deus vai derramar mais sobre a sua vida, mais da sua graça, da sua presença, da sua unção. Deus vai te dar mais da parte dele. E nós temos de Deus aquilo que buscamos dele. As pessoas têm de Deus o que busca dele. Tem pessoas que tratam Deus, o Evangelho, sua palavra, tem diferença, então elas não vão ter algo da parte de Deus. Você tem de Deus o que você busca dele. Deus quer derramar sobre a sua vida. Deus quer derramar sobre esse vaso. Isaías capítulo 11 diz assim: é uma das coisas que Deus quer derramar. Esse é um dos tesouros que Deus quer derramar sobre esse vaso, sobre mim, sobre você. Isaías 11: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Essa profecia é uma profecia messiânica sobre o reino do Messias. Ele veio na sua primeira vinda, ele virá na sua segunda vinda, e nesse intervalo nós cremos no arrebatamento. Até lá, nessa geração, que o Senhor nos deu graça de receber a sua palavra, o seu evangelho, o Senhor quer investir em você. Deus quer investir em mim e em você, mas Ele vai investir em um vaso novo, em um vaso que foi trabalhado, em um vaso que foi preparado, em um vaso que se colocou na mão do oleiro, em um vaso que passou as fases, as etapas, em um vaso que passou todos os processos, em um vaso que está pronto para receber da parte de Deus o que? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, em vasos de barro. O barro, ele, quando vem o fogo, quando vem a fornalha, que é a luta, que é as provas, que é as angústias, então é aí que ele é preparado, é a fase final do preparo dele. Então você que está passando por essa luta, por essa prova, por essa angústia, essa tribulação, é Deus preparando você, porque Deus ele quer depositar sobre você um tesouro. Temos porém esse tesouro em vasos de barro, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. 2 Coríntios 6,19, não sabeis vós que sois o santuário, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Então esse tesouro que o Senhor quer derramar sobre você está aqui, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, ele vai trazer características dele, que vai ser extremamente relevante para mim, para a sua vida, para o meu, para o seu crescimento, para o meu, para o seu desenvolvimento, para o meu, para o seu progresso, de maneira a alavancar a nossa vida, alavancar nossas percepções, alavancar, mudar a nossa mente, nos abençoar. E junto com o Espírito Santo, o Senhor vai derramar sobre você também um pouco mais do Espírito de sabedoria e o Espírito de inteligência, do Espírito de conselho, do Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. Amém?
E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e repreenderá com equidade os mansos da terra. Amém? Nós vimos isso se cumprir na vida de Jesus, quando ele veio e inaugurou o seu ministério. Ele disse, Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Provai de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele tinha esse espírito. Atos capítulo 10, versículo 38, quando Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele tinha esse tesouro em vaso de barro, porque ele também era um vaso nas mãos do oleiro. E repousou sobre ele essas características, essa graça. Ele é o cabeça da igreja, o apóstolo Paulo disse. E como corpo nós também precisamos dessa graça, nós também precisamos desse tesouro. Porque não parou lá no primeiro século, a obra continua até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra do Senhor diz, onde estiver o seu coração, vai estar o seu Nacaiassé, terra, do Plorel, do Nacaiassé, vai estar o seu tesouro. Você é um vaso de barro, se você for um vaso de barro, e estiver nessa fase, que é a última fase, qual é a última fase, meu filho? Meu irmão, varão de guerra. A última fase é a fase de receber o tesouro. É quando você passa pelas outras fases. Você é o barro na mão do oleiro. Você vai para a fornalha, o Senhor trabalha, você passa pelo fogo, pelas angústias, pelas provas, pelas aflições. Você é aprovado, você não trinca, você permanece. Então o Senhor vai derramar o tesouro dele sobre a sua vida. E esse é o tesouro que Deus vai derramar sobre a sua vida. Até que aconteça isso comigo, com você, não é isso? O arrebatamento. Até que o Senhor nos recolha, nos leve para o seu reino, para a sua glória. Até lá, Deus quer derramar isso sobre a sua vida. Deus vai te dar mais do Espírito dele, do Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor do Senhor. Deus vai derramar mais sobre a sua vida, sobre esse vaso, mais das características dele. Quando você anda muito com uma pessoa, você pega um pouco das características dela. Falaram para Pedro, você estava com ele. Ele falou, não, eu não. Depois falaram de novo, não, você estava com ele. Ele falou, não, eu não. Depois falaram de novo, você estava com ele, porque o seu modo de falar te denuncia. Foram 3 anos andando de maneira intensa com Cristo. Pegaram característica do Senhor. Em Atos capítulo 2 desceu o Espírito Santo sobre eles. E eles receberam esse tesouro extraordinário em vasos de barro. Deus quer colocar tesouros espirituais na sua vida. Por quê? Porque Ele tem. Ele tem para dar. Ele é a fonte. Ele é a fonte. Ele é a fonte da alegria, Ele é a fonte do poder, Ele é a fonte da água viva, Ele é a fonte da fortaleza, Ele é a fonte da inteligência, Ele é a fonte da sabedoria, Ele é a fonte do temor, Ele é a fonte do poder, Ele é a fonte da graça. Ele quer abençoar a sua e a minha vida. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33. É isso? Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Mas o que você quer dizer com isso, irmão? Estou entendendo essa palavra? O que você quer dizer? Qual é o mistério dessa palavra? O mistério dessa palavra é que Deus quer derramar mais dele sobre a sua vida. Mais das características do céu sobre a sua vida.
A graça alavanca a vida da pessoa, a graça transforma a vida da pessoa. A graça salvadora, a graça remidora, a graça transformadora, a graça capacitadora. Deus, Ele quer derramar mais dele sobre você. Você tem de Deus o que você busca dele. Se você buscou, então o Senhor Ele vai dar mais dele para você. Ele vai se revelar mais a você. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Olha o que os apóstolos buscavam. Olha onde estava a mente do apóstolo Paulo. Olha qual era a ambição e o desejo do apóstolo Paulo. O homem que o Senhor usou de maneira extraordinária, de maneira a doutrinar a igreja do Senhor Jesus. Ele foi um dos responsáveis para que o evangelho chegasse até mim e a você. Depois de Cristo, alguns dizem que foi o maior missionário, o maior evangelista que pisou na face da terra. Olha onde estava a cabeça desse homem. O homem com conhecimento extraordinário. Olha onde estava a mente, olha onde estava a cabeça dele. Filipenses capítulo 3. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Olha o que esse homem, olha onde está a mente dele, o coração dele, o desejo dele, a ambição dele, o propósito dele, os objetivos dele, os desejos dele. Versículo 10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunhão e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A mente dele, o homem que tinha um conhecimento extraordinário da palavra de Deus, do Espírito Santo, o Senhor depositou sobre esse vaso um tesouro inestimável. Que vaso? O vaso chamado Paulo, o vaso chamado apóstolo. Deus derramou sobre ele um tesouro incomparável, incalculável. E quanto mais ele tinha desse tesouro, mais ele queria. Então o Senhor quer derramar tesouros espirituais sobre a minha e sobre a sua vida. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Se coloca como vaso na mão do oleiro e passa pelas fases da preparação desse vaso, porque Deus quer fazer de você um vaso de honra. E se você já é esse vaso de honra, já passou a fase da fornalha, Deus vai derramar mais desse azeite sobre a sua vida, mais dessa graça sobre a sua vida, mais desse Espírito sobre a sua vida. Colossenses capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Em glória. Você. Eu vejo 3 evangelhos sendo pregados dentro das escrituras. O evangelho dos homens, Filipenses 3,19, cujo Deus é o ventre, só pensam nas coisas da terra. O evangelho de demônios, que na verdade não é evangelho, é doutrina de demônios. Mas enfim, está lá em 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. O evangelho de demônios, sendo pregado dentro das igrejas. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra enche a tempo e fora de tempo,
redargue-os, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Em 1 Coríntios capítulo 4 também, o apóstolo Paulo ele traz essa mesma reflexão, essa mesma orientação para Timóteo, seu discípulo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. É o Evangelho que muitos têm pregado, doutrina de demônios, líderes que têm cauterizado a sua própria consciência. E tem muita gente que quer ouvir esse evangelho, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão. É uma profecia e não tem como não cumprir. Cabe a mim e a você se desviar. Cabe a mim e a você buscar Deus. Quando Deus levantou Noé, ele foi chamado o pregoeiro da justiça. Deus não tinha prazer na morte do ímpio, antes que ele se convertia. Por que Deus não tem prazer na morte do ímpio? Hebreus 9, 27, porque o ímpio está ordenado a morrer uma vez só, o homem está ordenado a morrer uma vez só. Depois disso vem o juízo, segue-se o juízo. E qual que é o juízo do ímpio? Inferno, ranger de dentes. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, deixaram de ser vasos de honra. Abriram mão desse tesouro extraordinário que é Jesus Cristo. Então esses três evangelhos, que é pregado nas Escrituras, o evangelho dos homens que só pensam das coisas da terra, Filipenses 3,19, doutrina de demônios, aqui em Timóteo capítulo 4, em 2 Timóteo também capítulo 4, conjura-te pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, está tempo e fora de tempo, redargos, repreende, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Muitos não suportam, não querem, tem raiva de crente, tem raiva da igreja, tem raiva do pastor, tem raiva, não suportam, eles não suportam. Tudo é suportável, menos o evangelho, não suportam o evangelho. O evangelho de Cristo genuíno, é isso que o apóstolo Paulo, como os outros apóstolos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele deixou para mim e para você. Temos esse tesouro que é o evangelho genuíno em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Deus não divide a glória dele com ninguém. Qual é o tesouro? O tesouro é Cristo. Qual é o tesouro? O tesouro é seu Espírito. Qual é o tesouro? O tesouro é a sua palavra. O homem é tão bom, que a Bíblia tem 1189 capítulos. O homem é tão bom que ele caiu no terceiro. Tão bom que o homem é. Você precisa de Deus, eu preciso de Deus, nós precisamos de Deus. Ou nós somos o templo do Espírito Santo, ou nós vamos virar, ou muitos vão virar casa de demônios. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Vaso, Deus vai derramar mais sobre a sua vida, mais inteligência, mais sabedoria, mais fortaleza, mais temor, mais conselho. Deus, através da sua santa palavra, como está em Isaías capítulo 11, ele vai derramar mais sobre a sua vida, aquela profecia se cumpriu na plenitude na vida de Jesus, nosso Senhor, o Messias. Mas nós também somos o corpo dele, também precisamos desse tesouro. Qual tesouro? Mais sabedoria, mais inteligência, mais conselho, mais temor, mais fortaleza, mais o Espírito Santo. E repousará sobre ele, repousará sobre mim, repousará sobre você mais de Deus. Deus está dando mais dele sobre a mim e sobre a sua vida. O Senhor está derramando um tesouro maior sobre a mim e sobre a sua vida. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria. Deus está te dando mais sabedoria, o Espírito de inteligência, mais inteligência, o Espírito de conselho, mais conselho, o Espírito de fortaleza, mais fortaleza, o Espírito de conhecimento, mais conhecimento, o Espírito do Senhor. Nos deleitaremos no temor do Senhor em nome de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro.
para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A graça transformadora, a graça capacitadora, a graça remidora. Sabe que a graça é capaz de fazer com a vida de um homem? Eu assisti um desenho chamado Popeye, quando ele come o espinafre, o que acontece com ele? É uma analogia. A graça, ela te dá virtude, ela te dá poder, ela quebra o jugo, ela quebra as cadeias, correntes, as algemas, ela liberta. Bendito seja o nome do Senhor. A graça, esse tesouro chamado graça, a graça que salva, a graça é Cristo, a graça que capacita, a graça que te dá força para vencer o pecado, a graça te dá força para vencer o mundo, a graça te dá força para perdoar, a graça te dá força para superar, a graça te dá força. E é isso que Deus está dando para mim e para você em nome de Jesus. Temos, porém, esse tesouro, essa graça em vasos de barro. Cadeias ficarão para trás, correntes ficarão para trás, algemas ficarão para trás, desânimos ficarão para trás, frustrações ficarão para trás, limitações ficarão para trás. A graça na vida de um homem transforma ele, liberta ele, restaura ele, levanta ele, capacita ele. Deus capacita, Deus derramou uma graça sobre a vida de Moisés, olha o que ele foi, Deus derramou uma graça sobre a vida de Noé, olha o que ele fez, Deus derramou uma graça sobre a vida dos apóstolos, olha o que aconteceu, homens normais fizeram uma revolução, Deus derramou uma graça sobre a vida do apóstolo Paulo, Deus derramou uma graça sobre muitos personagens na história da igreja, Deus vai derramar uma graça sobre a sua vida, de maneira que Deus vai te capacitar, seja qual área for da sua vida, o Senhor vai te capacitar. Haverá uma transformação, haverá uma revolução, haverá um mover profundo na sua mente, no seu coração. E você vai alargar as estacas, tanto para a esquerda como para a direita. Deus é contigo, terra. E a graça, temos porém esse tesouro em vaso de barro. Ó, Caia subterra, está vindo mais do céu para mim e para a sua vida. Está vindo mais do céu para mim e para você. Deus habita no alto e no sublime trono, mas Ele também habita com um contrito de espírito que teme e treme da sua palavra. Bendito seja o seu nome. Receba mais de Deus em nome de Jesus. Receba mais de Deus. Você que tem buscado o reino de Deus e a sua justiça. Você que tem orado, clamado, você que tem se colocado nas mãos do oleiro, você que tem se colocado nas mãos do Senhor. Receba mais de Deus, os dons que Ele tem te dado, os talentos que Ele tem te dado. Receba mais de Deus, receba mais de Deus. Você que tem entregado suas ofertas, seus holocaustos, seus dízimos, receba mais de Deus. Você que tem entregue suas orações, seus jejuns, suas consagrações, receba mais de Deus. Você que tem acordado nas madrugadas, receba mais de Deus. Você que está no retiro, receba mais de Deus. Você que está nos propósitos, receba mais de Deus. Você que está no círculo de oração, receba mais de Deus. Você que está nas consagrações pela manhã, receba mais de Deus. Você que tem pagado o preço, receba mais de Deus. Você que tem perseverado na oração, no jejum, nas campanhas, nos propósitos, receba mais de Deus. Você que tem colocado os 5 pães e os 2 peixinhos na mão de Deus, receba mais de Deus. Você que tem colocado a sua alma, você que tem ouvido a voz dos profetas, faça primeiro para mim um pedaço de bolo e um pouco de água, faça primeiro para mim. E aquela mulher obedeceu e fez, e ali o Senhor liberou uma palavra sobre a vida dela. A farinha da panela não vai faltar e o azeite também não vai acabar. Receba mais de Deus, receba mais de Deus em nome de Jesus. Essa palavra para você, o tesouro do Senhor que está vindo do céu, dons espirituais, talentos, graça, força, virtude está vindo do céu para a sua e para a minha vida. Nossa, você mudou para melhor. Você vai ouvir isso. Nossa, você mudou. Alguns vão ficar com raiva, vão ficar com ódio, vão ficar chateados, vão ronger os dentes, mas outros vão se alegrar. Você mudou, terra, e mudou para melhor. Caia sub, terra do Prohel, terra do Nacaiacé, terra, mudou e mudou para melhor. O céu tem contemplado, visitado a sua vida. Receba mais de Deus. O Senhor está enviando um tesouro maior para a sua vida. Eu vou finalizar com o texto de Zacarias, capítulo 10. Uma vez o Senhor me deu essa campanha, pediu para me fazer uma campanha, eu fiz. Zacarias capítulo 10. Zacarias capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. O Senhor que faz os relâmpagos, Ele dará chuveiro de água. E a erva no campo,
E a cada um, pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Essa chuva é o Espírito Santo, essa chuva é a bênção de Deus. Essa chuva, quando ela cair sobre a terra, ela vai produzir aquilo que é... Ela vai produzir o resultado para aquilo que ela foi enviada, como diz Isaías. Ela vai produzir o resultado. Deus está mandando chuva sobre a sua lavoura. Deus está mandando chuva sobre a sua plantação. Deus está mandando chuva sobre a sua semente. Deus está mandando chuva sobre a sua colheita em nome de Jesus Cristo. Os frutos vão crescer. É tempo de colheita. É tempo de receber mais de Deus. É tempo de receber mais do céu. Você vai receber mais do céu sobre os seus dons, sobre a sua vocação, sobre o seu chamado, sobre aquilo que você tem semeado na obra, semeado no reino, semeado naquilo que Deus tem colocado no teu coração e você tem obedecido. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em nome de Jesus eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus vai mudar tua mente para melhor, mudar tua história para melhor, mudar teus passos para melhor, mudar tuas companhias para melhor. Deus vai te abençoar, receba mais de Deus, receba mais de Deus, você vai conhecer mais dele, vai receber mais dele, mais da presença dele, mais da unção dele. Receba mais de Deus na sua visão, na sua audição, receba mais de Deus na sua mente, receba mais de Deus no seu coração, receba mais de Deus na sua natureza, receba mais de Deus, mais graça. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. O que é ligado na terra é ligado no céu. Eu te abençoo em nome do Pai, eu te abençoo em nome do Filho, eu te abençoo em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti na caia sé terra e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça a luz do seu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a divina comunhão do Espírito Santo permaneça no seu, no meu, no nosso coração hoje e para todo o sempre. Se você recebeu essa palavra e você crê nessa palavra, creia no Senhor seu Deus, estareis seguros. Creia nos seus profetas e prosperareis. Se você recebe, então você diga amém. Glória a Deus, graças a Deus. E clamamos